fazer uma comparação, gente. Quero te chamar para conversa no 993169898 para essa resenha. Nosso Siga de cá. Uma comparação de elencos, de montagem, de jogadores. Melhorou? Piorou? Caiu o nível? Manteve? De 2024 comparado a 2025. A gente consegue colocar na tela, produtor, por gentileza, a arte? Então vamos lá, acho que no gol, pouquíssimas mudanças, até pela ótima fase do goleiro Everson, mas nós tivemos mudanças no banco de reservas, né? Em 2024, gente, nós tínhamos Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim, o trio de goleiros do Atlético. Já em 2025, nós temos o Everson, o Gabriel Delfim mantém, e o Robert, goleiro da seleção sub-20, que chega para o lugar do Matheus Mendes. Houve uma perda? Houve, claro que houve, mas a diferença, assim, a comparação talvez seria com o Gabriel Delfim, né? Que passou a ser o segundo, né? O Matheus Mendes era o segundo, o Gabriel Delfim deu bons sinais naqueles jogos com o sub-20, mas o Matheus Mendes está mais experimentado, mas Matheus Mendes um pouquinho na frente ainda. Um pouquinho na frente. Aí, tanto que fez o campeonato que fez, merecendo destaque pelo América. Gente, um pouquinho não, muito. Um pouquinho foi exatamente. O Matheus está na frente porque já foi experimentado e foi bem. Beleza. E aí existe muitos, eu já vi, muitos elogios, não só quanto ao Robert, quanto ao Pedro Cobra, que é outro goleiro que disputou o Pedro Cobra, São Paulo. Eu vi uma defesa dele ontem. Ele é muito bom goleiro. Bizarro. Aí é questão de gosto. Pouco que eu vi, eu prefiro o Cobra do que o Robert. Pouco, tá? Mas elogiam muito os dois. Vou para os zagueiros, então? Quais são os zagueiros aí, as saídas e as chegadas? Pode colocar na tela. Nós tivemos, Gris, a saída do Fux e do Lemos. E chegaram Ivan Román e Vitor Hugo, que não jogaram ainda. Mas o Vitor Hugo vai pelo passado e o Román pela aposta. Perdas ou ganhos? Ou sem análise? Eu acho difícil a gente julgar dois jogadores que ainda nem jogaram, né, CJ? Mas a princípio eu acho que é perda. Né, assim, o Fux foi muito mais experimentado do que o Ivan Román. E o Vitor Hugo e o Lemos, pelo último 1 ano e meio, aí não vejo grande diferença entre Vitor os dois. Hugo e Fux, para você contratar, você vai no Fux? Hoje eu vou no Fux. Eu vou no Vitor Hugo. Perda aí, Cabidão, ainda cedo para qualquer tipo de comparação, né? É cedo para muita análise, mas eu acho que eu tô indo com o Grice. Eu acho que é muito também por causa do Ivan Román, né? Que a gente conhece muito pouco também, né? O Vitor Hugo a gente já sabe, já teve boas passagens, mas sem dúvida nenhuma o Fux era um zagueiro em que em algum momento você podia contar com ele e ele entregava. Lembrando, gente, que Ivan Román e Vitor Hugo não jogaram ainda. Então eles podem chegar aqui e colocarem Fux e Lemos no bolso. É muito injusto a gente fazer essa comparação antes dos caras jogarem. Sim. Então vamos lá para as laterais? As laterais aí já tem uma comparação maior. Ó. Aí, ó, Mirandinha, o seu Mariano saiu, deixou o clube, chegou o Natanael. Nós podemos colocar que o Rubens foi para o meio campo e quem chega para a lateral esquerda é Caio Paulista. Mas chegadas e saídas de laterais, melhorou? Não, melhorou. Sou fã do Mariano, mas a idade já não conseguia entregar tanto quanto já entregou. O Natanael chegou e tomou conta da posição. Porque o Mariano e o Saravia ano passado, existia uma dúvida. Uns preferiam o Saravia, outros até o Mariano. O Natanael acabou com essa dúvida. Então tá acima e o Rubens continua, né? Então o Galo melhorou o seu elenco. Porque ele tem o Caio e tem o Rubens também como tem uma Arana, terceira. Rubens e Caio. Exato. Então eu acho que o Atlético melhorou bem na lateral. Nas laterais. Eu tô com o Rafa. Melhorou e ganhou nas duas, né? Ganha também o Rubinho jogando um pouco mais à frente, né? O que é mais uma opção, né? Entre aspas, um ótimo reforço pro Atlético. Ao setor que você falou aí, Grice, sobre contratações, sobre chegadas, o próprio Rafael Miranda também citou, meio campo saíram Zaratio, Batalha, Robert, Otávio e Paulo Vitor. Uns em definitivos, outros com empréstimo, como o caso do Paulo Vitor, mas chegaram, vamos colocar o Rubens aí que chega como meio campista, como opção, não como contratação, Gabriel Menino e Patrick. E aí? Eu acho que aí teve pouco impacto ainda, né, CJ? Assim, a gente tem o Gabriel Menino que tá muito bem,
Mas a gente tem ali nas saídas Otávio, Batalha e Zarate, que em determinados momentos foram titulares muito importantes do Atlético nos últimos tempos, né? O Batalha foi um dos melhores zagueiros da última Copa Libertadores, o Otávio foi titular quase toda a última temporada do Atlético, e o Zarate, o grande problema dele era físico, todo mundo sabe disso, né? Mas eu acho que tem boas opções, né? Acho que o Rubens jogando mais no meio é um jogador interessante, acho que o menino começou muito bem, talvez pese um pouco contra o atual, porque tem mais volume, né, de saída do que de chegada. Mas eu acho que em termos de nível, de capacidade, o Atlético conseguiu manter um bom nível ali. Ali, Cabidão. Ainda falta um jogador. Nesse recorte, essa foto, quem tá aqui, cara, a diferença pra mim ainda é grande. É grande? Nós estamos falando de Zarate, Batalha e Otávio, que tem já tem uma história que jogaram muito bem em muitos momentos. E ali nós estamos falando do Gabriel Menino, que já se firmou, Rubens e Patrick. Rubens é uma ótima opção. E o Patrick a gente sabe muito pouco. Eu acho que a diferença ali tá grande. Então, o Patrick a gente coloca em comparação com o Paulo Vitor, beleza? Que veio da base, com poucas opções, poucos minutos. Mas eu acho que acima do Paulo Vitor. Assim, a expectativa em cima dele é maior do que a do Paulo Vitor. Então a comparação seria os dois, então teve ganho. Para você, Patrick, com o Paulo Vitor. Sim. O Robert, pouquíssimos minutos como profissional. Então a gente nem coloca ele em comparação. Difícil. Beleza? Batalha, Gabriel Menino, Otávio e Rubens. Ou Rubens e Batalha, Gabriel Menino e Otávio. Porque com o Zarate, nenhum deles ali tem uma característica parecida. Tem? O Menino tá entre Batalha e Zarate, entre Otávio e Zarate, né? Ele é o meio do caminho ali. Ali se perdeu muito na criatividade e no talento do Zarate. Não foi a perda maior? Porque os outros aí que estão aí estão dando conta. Não sei. Você compara o Rubens com o Batalha e com o Otávio? Não, por exemplo, você tá sentindo falta do Batalha? Não. Então... Não, até porque ele estava jogando zagueiro, né? A comparação 24. E o Lianco e o Alonso controlaram muito bem ali a posição. Eu acho que não deu tempo de sentir falta ainda, CJ. Esse é o ponto. Então é por isso que o Cuca tá pedindo contratação. Esse é o ponto. Ainda não deu tempo de sentir falta destes atletas que saíram. Tá explicado eu aí acho porque o Cuca Zarate, Batalha e Otávio seriam titulares em boa parte dos times do futebol brasileiro. Em boa parte. O Otávio tem jogado bem no Fluminense, inclusive. Boa parte, né? E o que não acontece com o Rubinho, o Gabriel Menino talvez e o Patrick. Então nesse recorte, ou nesse setor, precisaríamos de mais um volante e um meia de contratação? Não, mas é porque não tá colocando os que já estavam, né? Que podem também jogar, que era o que a gente comentou ontem. Tem o Igor Gomes. Scarpa, o Alan Franco. O Alan Franco. É que esses já estavam, eles não estão entrando na lista de lista de comparação. Tô falando, quando você fala em contratação, a gente tem que lembrar deles. Dos que estão aí. Né? Mas uma peça aí no meio campo provavelmente vai vir, CJ. Ou um volante, ou um meia para ser um reserva do Scarpa. Mas é que é muito diferente, Rafa. Um volante do meia, vai vir para trazer pra criatividade ou vai vir para trazer a marcação? Então, eu acho que pode vir um dos dois. Pode vir os dois também. Acho que pode vir os dois. Não sei. Vir. Agora, o ataque, para mim, o setor que melhor evoluiu. Esse setor aí, saíram Vargas, Alisson, Paulinho, Kardec e Isaac. O que pesa na análise é o Paulinho. E chegaram Rony Coelho, João Marcelo e Júnior Santos. Eu acho que o que pesa pra mim é o Paulinho. Óbvio, a venda do Alisson, ela foi muito mais mercadológica do que esportiva. Quase que uma venda irrecusável, CJ. Mas eu acho que evoluiu bastante. O ganho com o Rony e com o Coelho, principalmente já afirmados entre os titulares hoje do Cuca, pra mim foram ganhos expressivos. E no caso do Júnior Santos, há uma esperança, porque ele veio para ser titular, né? A lesão ainda não deixou. Mais caro. A lesão ainda não o deixou como titular, mas sem dúvida nenhuma ele é um jogador que vai colaborar bastante para o Atlético aí na temporada. Lembrando que eu vou botar o Isaac no mesmo pacote ali do João Marcelo, pouquíssimo, o João Marcelo ainda nem jogou, mas com a grana que o Atlético ganha de Alisson e Paulinho, ele investe e tem um bom mercado de Rony Coelho e Júnior Santos. Pra mim, ganhou aí. É porque a grana do Paulinho contratou esses 3, né? Ou esses 4, talvez. Ainda veio 2. E ainda vieram mais 2. A do Alisson tá sobrando, assim, né? A do Alisson é o bônus aí, um mega bônus, no caso, para as receitas do Atlético. Se você pensar em Rony Coelho e Júnior Santos contra só o Paulinho, aí é um baita do negócio. É impressionante. Aí é um baita do negócio.
Porque aí você pensa, o Alisson, Vargas com tudo, ele ainda entrava de vez em quando, entregava alguma coisa. Nos últimos anos foi mais difícil, mas eu acho que evoluiu também. Olha ali, nós foram eu acho que evoluiu. 5 saídas, Gris, 4 chegadas. Se nós colocarmos o Fabinho do América, que há um interesse, só para ficar no 5-5. Aí vai sair o Palácios, né, na teoria. Aí saiu... Não, mas aí eu tô falando de chegadas e saídas, se nós fizermos ali, ó, 5 contra 5, chega o Fabinho, aí é muito... Um nível muito acima? Eu não vejo muito acima não, sinceramente, CJ. Não. E eu falei um tanto de aí, tá? Foi mal. Eu acho que houve uma melhora. É porque assim, vamos lá. Tem 2 pontos que eu acho que são muito importantes nessa análise que a gente está fazendo. O primeiro ponto, eu falei um pouco aqui ontem. O fato do Atlético ainda ter sido muito pouco testado. Esse ano o Atlético ainda foi muito pouco testado. O Atlético fez um jogo contra time de Série A até agora na temporada e esse único jogo ele jogou 70 minutos ou 65 minutos com um jogador a mais. Então ainda foi muito pouco testado. E o segundo ponto é que houve uma melhora individual dos jogadores, do elenco como um todo, né? Que deixa uma impressão. O início de ano do Atlético é bom em desempenho. Por mais que tenha sido pouco testado, o início do ano é bom em desempenho. Eu, sinceramente, assim, acho que antes da bola rolar, se a gente tivesse essa janela e a gente estivesse perguntando antes da bola rolar, eu acho que as nossas impressões seriam um pouco diferentes. É porque o Rony teve um impacto muito rápido e está muito bem. O Coelho está muito bem, é titular absoluto hoje do time. E o Júnior Santos há uma boa expectativa, né? Apesar de ter jogado pouco, acabou se machucando e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que houve uma melhora. Pelo desempenho ruim do ano passado, principalmente do Kardec e do Vargas. Uhum. O Isaac e o João Marcelo, acho que não dá para colocar na conta para nenhum dos dois lados aí. Mas acho que ainda é um ganho pequeno. Interessante, só nessa foto aí, a diferença de características. Olha como é que o elenco mudou. Você vem de Vargas, que é um cara menos intenso, o Alisson de drible também, não é um cara correria, de muita agressividade, Paulinho também não, Kardec e Isaac, 2 centroavantes, mais paradão ali dentro da área. Para Rony, Coelho e Júnior Santos. 3 caras de muita correria, muita força, intensidade, vai e volta, tromba nos zagueiros, briga com os zagueiros. Mudança de característica de jogadores para uma outra postura. Então eu vou dar uma moral pro Vitor. Esse ataque no mercado, óbvio que tem o dedo do Cuca, a importância do Cuca, mas o Cuca não era treinador do Atlético. A última partida do Atlético no final do ano passado, Atlético Paranaense, entrevista coletiva do Lucas Gonçalves, depois um pronunciamento do Vitor, acabou, nós fomos nos despedir, eu estava na coletiva, aí fomos bater um papo informal com o Vitor. E o Vitor falou, faltou ao Atlético esse ano jogador de força e de velocidade. O jogador que dá profundidade e o jogador muito físico, nós não tínhamos. Ele falou isso, ou seja, já era um diagnóstico ali ao final do ano e ataca seu mercado. Nós falávamos isso lá desde o Cudê. Nós todos aqui, com o Patrick, Edenilson. Nós falávamos isso, que o Atlético ficou muito refém dos 2 atacantes, Paulinho e Hulk, sem os pontas. E o Vitor chegou nessa conclusão ano passado e dá pra ver, né? Ou seja, claro. É um diagnóstico de um diretor de futebol que trabalhou com toda uma equipe, mas já falava e fez. Isso eu tô trazendo a informação porque eu conversei com o Vitor. Eu bati o papo com o Vitor e o Vitor mesmo falava, cara, faltou ali um jogador de forças, de profundidade, faltou a velocidade. Olha aí, ó como é que tá o mercado do Atlético, de Rony, Coelho e Júnior Santos. E falando em Paulinho, acho que ele vai ter dificuldade para ser titular absoluto lá no Palmeiras. Por mais que tenha ido por esse valor todo, acho que ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque quem tá lá, CJ? Você tem o Vitor Roque, você tem o Estevão vai sair. Então... Estevão sai, você tem o Veiga. E você tem os pontas, vários pontas. O Felipe Anderson hoje é reserva. O Maurício é reserva, tá machucado, mas hoje é um reserva. Eu enxergo o Paulinho jogando por dentro, como um segundo atacante. Eu não vejo ele jogando na ponta. Para ele jogar por dentro, ele tem que entrar ou no lugar do Veiga ou no lugar do Vitor Roque. Não pode jogar Vitor Roque e Paulinho? Ele tem que entrar no lugar do Veiga. Entendeu? Não dá para jogar Veiga, Vitor Roque e Paulinho. Ele tem que abrir. Aí ele tem que jogar mais aberto. Eu não enxergo o Paulinho jogando aberto, não.